Olá, pessoal. Nesta segunda parte do tutorial, vamos mostrar como montar o gráfico de seleção de materiais no software SES EduPac versão 2019. Então, nós estamos aqui com a base de dados aberta, temos o level 1, 2 e 3, que estudamos na primeira parte desse tutorial, né, onde a gente viu a ferramenta de navegação e de procura. E aí, nessa segunda parte, eu vou trabalhar com o level 2, tá? Por se tratar de um level intermediário, né? Entre os levels 1 e 3, e por ter uma base boa, assim, uma quantidade legal de materiais. Então, vamos lá. Abrimos aqui a tela do nível 2. Essa tela inicial a gente já viu na primeira parte do tutorial o que ela faz, não é? Então, vamos vir aqui em cima e selecionar a janela de Chart Select, que é a ferramenta de seleção do gráfico. Bom, aqui nós temos na esquerda a janela que traz para a gente algumas informações a respeito da configuração do nosso gráfico, quando a gente for montá-lo. Aqui nessa primeira parte, Select From, nós vamos selecionar nossos materiais a partir do que está aparecendo aqui. Tá? Então, no caso, já aparece pré-selecionado, né, todos os materiais do nível 2. Então, a gente pode observar aqui que a gente tem um total de 100 materiais, né, nesse nível. Se a gente selecionar aqui, a gente pode mudar, certo? Vamos supor que eu queira trabalhar só com os metais e ligas. Então, se eu selecionar só os metais e ligas, repare que aqui, nos resultados, vai aparecer 28 resultados, que são os 28 metais e ligas que tem dentro do nível 2. Tá? Agora, se eu quiser trabalhar com duas classes de materiais, por exemplo, tá? Eu não vou conseguir fazer isso aqui, né? Por exemplo, eu quero trabalhar com os metais e ligas e com as cerâmicas técnicas. Repare que quando eu colocar cerâmicas técnicas aqui, vai aparecer apenas 8 resultados, ou seja, está selecionado apenas as cerâmicas técnicas ou apenas os metais e ligas. Então, para a gente selecionar duas ou mais classes de materiais, ou até selecionar algum processo de fabricação, né, também, eu venho aqui nessa customização aqui, e aí eu coloco, né, a minha cerâmica técnica e os meus metais e ligas. Pressiono OK, e aí vai aparecer um total de 36 resultados, que nada mais são, né, todos esses materiais aqui, que os 28, né, metais e as 8 cerâmicas técnicas, tá bom? Bom, vamos lá então, vamos voltar aqui para o universo de todos os materiais, para a gente ver como é que funciona a montagem do nosso gráfico. Aqui embaixo nós temos 3 boxes, 3 caixinhas, Chart, Limit e Tree. Chart é a montagem do nosso diagrama de seleção, que pode ser ou um gráfico de barras ou um mapa de propriedades, tá? Ou um gráfico de bolhas, né? Que fala também. Aqui nós temos a ferramenta Limit, que nada mais faz que limitar aquela nossa propriedade que a gente está selecionando. Vamos supor, por exemplo, que eu queira limitar no preço, por exemplo. Falar que o preço não pode passar de R$10 por quilo, né? Então, posso configurar um limite aqui para o preço, utilizando essa ferramenta aqui que a gente vai ver. E a ferramenta Tree, ela faz uma ajustagem, um estreitamento. O que seria isso? Vamos supor que dentre todos esses materiais aqui, nesse momento, eu só queira comparar alguns metais com alguns materiais poliméricos, por exemplo. Com essa ferramenta Tree aqui, eu consigo fazer isso. Vamos ver como ela funciona já já. Vamos vir aqui, então, na seleção do nosso gráfico. Vai abrir essa janela aqui. Tá? Nós temos aqui duas guias, o eixo Y e o eixo X. Estão bem tranquilo de mexer, tá? E aqui, nesse box aqui, nós vamos selecionar que propriedade a gente quer para esse eixo. Vamos colocar aqui, então, uma propriedade mecânica e o módulo de elasticidade. Tá? Eu posso vir aqui, pessoal,
e alterar esse nome que está aqui em inglês e colocar ele em português. Então, eu vou colocar aqui módulo de elasticidade, por exemplo. Ou módulo de ONG, né? Igual estava aqui. E aqui nós temos a escala logarítmica ou linear e a escala automática, né? Ou eu posso setar aqui um valor mínimo e um valor máximo, né? Um range, né? Um intervalo que vai ficar para o eixo Y. Ok? Bom, nesse primeiro momento eu não vou colocar nada aqui no eixo X. Por quê? Para a gente montar um gráfico de barras, tá? Que é uma das coisas que o programa faz. Então, vou pressionar OK. E aí, podemos perceber que aqui nós temos o nosso gráfico. Perceba que está em ordem decrescente, né? Nós temos o maior módulo de elasticidade para o menor módulo de elasticidade. E aqui na abscissa, no eixo X, nós não temos nada, certo? Justamente porque a gente não selecionou nada. Então, o próprio software ele já faz essa seleção em ordem decrescente daquela propriedade que a gente selecionou. Vamos vir aqui agora no campo da esquerda e aqui nos resultados, onde está esse campo aqui, vamos selecionar e selecionar Pass Fail Table. O que é isso aqui? Essa Pass Fail Table, ela vai colocar mais uma coluna aqui para a gente, conforme a gente percebeu, né? Se eu voltar aqui, ó, não tem a tabela. Se eu vier aqui, vai aparecer essa tabela. Aparece essa coluna aqui e essa coluna aqui. Essa coluna aqui é uma coluna que conta o número de situações verdadeiras que acontecem para aquele material. Então, no caso aqui, como eu só tenho apenas uma coluna de verdadeiro ou falso, vai aparecer para todos aqui o número 1 ou 0, né, se fosse falso. Tá? Repara que esse ponto 1 aqui diz respeito ao estágio 1, que nada mais é que esse estágio aqui que a gente colocou, que é exatamente o nosso gráfico. Tá? A gente vai entender como é que funciona melhor esse Pass Fail Table quando a gente colocar algum limite para o nosso gráfico. Por quê? Se eu colocar um limite de preço, por exemplo, provavelmente vários desses materiais aqui vão aparecer como um valor falso, não é? E aí a gente vai ter uma seleção mais garantida para esse material, tá bom? Bom, aqui nós temos o ranqueamento em ordem alfabética, tá? Que conforme está aqui, perceba que está em ordem alfabética, não é? Dá para a gente acompanhar ali a primeira letra ali, tá bom? Ou eu posso ordenar também na ordem do estágio que eu coloquei, o Stage 1. Então, cliquei, perceba aqui ó, que ele selecionou os nossos materiais do menor, com a espuma flexível polimérica aqui, para o maior módulo de elasticidade, que é o carbeto de tungstênio. Bom, onde é que estão esses materiais aqui? A espuma flexível está aqui embaixo. Repara que quando eu paro o mouse em cima, o gráfico me mostra o nome do material. Tá? E o carbeto de tungstênio está aqui em cima. Tá bom? Se eu clicar no material e arrastar, repara que eu trago o nome do material aqui para fora. Tá? Vou fazer aqui embaixo também. Cliquei e arrastei. E aí o nome do material fica aqui fora. Tá? Se eu quiser editar, né, igual, por exemplo, aqui a nossa ordenada ela está em português. Né? Então, eu quero colocar todos os dados aqui em português, porque eu estou no Brasil e quero trabalhar com tudo em português. Eu posso clicar aqui com o botão direito e vir aqui, ó, em Rename Label. Tá? E colocar, por exemplo, né, carbeto de tungstênio. Certo? E dar um clique aqui fora. Ok? Então, ó, repara só. Agora eu tenho o nome em português para aquele material. Tá? Se eu deletar, clicar e deletar e depois puxar de novo, ó, repara que ele deixa salvo, né, a minha última configuração. Tá? Aqui a mesma coisa, certo? Se eu quiser mudar o nome, a mesma coisa. Seleciono tudo e deleto. Certo? Então, bem simples a utilização, né, do software, tá? Um clique direto ali nos materiais, por exemplo, eu estou aqui, ó, eu clico e trago aqui para baixo.
Tá? Então, eu tenho aqui o vidro de borosilicato. Tá? Clico aqui e deleto. Vamos supor que eu tenho um material aqui na aba da esquerda, né? Por exemplo, níquel. Eu quero saber onde é que está o níquel aqui, sem ter que ficar passando o mouse, né? Por cima do nome até achar. Eu posso vir aqui na tabela da esquerda, clicar com o botão direito e vir aqui em Label. E aí, repara que aqui no gráfico, ó, ele destaca o níquel aqui para mim. Ó. Eu posso arrastar ele, e aí repara que o material ele fica piscando, né? Aqui para a gente. Tá bom? E aí eu posso mudar o nome, colocar em português, fazer tudo igual a gente trabalhou agora, tá bom? Vamos lá. Vamos supor agora, como eu falei, o gráfico está em ordem decrescente, né? Do maior para o menor módulo de elasticidade, de maneira direta. Mas vamos supor que eu queira trabalhar com as classes de materiais separadamente. Como assim? Aqui, esses amarelos aqui, ó, provavelmente eles são as cerâmicas técnicas. Esses vermelhos aqui são os metais não ferrosos. O azul aqui, verde água, sei lá, são os metais ferrosos. Tá? Aqui para baixo nós temos os polímeros. Mas repara que todos eles estão bem misturados, né? Vamos supor que eu queira separar ele nas suas caixinhas, né? Fazer uma caixinha de metais, uma caixinha de cerâmicos, uma caixa de polímeros e uma caixa de materiais híbridos. Vamos então vir aqui nas configurações do gráfico, Chart Settings, e aí aqui no eixo X, que a gente não havia colocado nada, vamos vir aqui na ferramenta avançada. Por que vir aqui na ferramenta avançada? Porque aqui nas categorias, repara que ela não traz nada em relação à separação em termos de materiais. Tá? Aqui eu só tenho como separar em termos de propriedades. Tá bom? Então, não tem essa possibilidade de separar em termos de materiais, certo? Vamos vir aqui, então, na ferramenta avançada. E aí, aqui nós temos um quadro, tá? Onde a gente vai colocando as coisas que vão aparecer no nosso eixo X, no caso. Aqui embaixo, nós temos alguns operadores matemáticos que a gente vai utilizar juntamente com os índices de mérito, tá? Aqui embaixo nós temos 3 guias, os atributos, as restrições, né, trees, e algumas constantes e parâmetros que são utilizadas junto com algumas propriedades de materiais, tá? Então aqui já tem salvo algumas propriedades, tá bom? Algumas constantes, aliás. Beleza? Tá aqui, ó. Vamos vir aqui então em trees, que são os atributos, né? Temos aqui a seleção pelo universo dos materiais, ou podemos, né, para o caso do nível 2, selecionar pelos processos de fabricação, pelos produtores e pelas referências. Tá? Vamos manter aqui o universo dos materiais, e aí vamos exatamente fazer isso, né? Separar o nosso gráfico em cada grupo de materiais. Então, vamos separar nos materiais metálicos, cerâmicos, um duplo clique, ele vai aparecer aqui em cima, polímeros e híbridos. Pressionar OK e pressionar OK. Repara que nada aparece aqui, tá? Mas o atributo está aqui, ó, avançado, tá bom? Pressionamos OK e repara só, o gráfico separou, né, em ordem decrescente de módulo de elasticidade, mas para cada grupo de materiais. Tá bom? Então, essa é uma forma da gente conseguir separar, utilizando a ferramenta avançada. Vamos ver mais o que ela faz. Né? Aqui, no caso, eu separei em grupos de materiais. Vou deletar esta seleção e vamos ver o que esses atributos aqui eles fazem com os materiais. Bom, os atributos eles têm 3 tipos de variáveis. A lógica, a discreta e a numérica, né? Ou contínua, tá bom? A variável lógica é a variável de respostas sim ou não, né? Verdadeiro ou falso.
seria, por exemplo, esse primeiro atributo aqui que está sendo mostrado aqui, ó, que faz uma pergunta, né? Se esse recurso, se esse material é um recurso renovável, tá? Ou seja, isso não é uma propriedade, né? Isso é uma resposta sim ou não, certo? Ou verdadeiro ou falso. Aqui embaixo, nós temos as variáveis discretas. Por exemplo, a acetona aqui está perguntando a respeito da durabilidade. Como assim? Se aquele material ele é muito resistente ou pouco resistente, né? E aí nós temos as escalas intermediárias também, de uso limitado, de aceitável, de excelente, e por aí vai, tá? Aqui embaixo, um pouco mais embaixo aqui, nós temos as variáveis contínuas, que dizem respeito exatamente à propriedade para aquele material, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, a variável, a primeira variável lógica aqui, ó, que pergunta se aquele recurso é renovável. E vamos colocar ela como nosso atributo para nossa ordenada, tá bom? Para nossa abscissa, aliás, desculpa. Vamos pressionar OK. Opa, nada mudou. Por que nada mudou? Vamos de novo aqui. Vamos lá. Ferramenta avançada. Recurso renovável. Ah, não dei o duplo clique, né? Não apareceu aqui, ó. Tá? Eu dei um clique simples e vim aqui em OK. Tá? Então tem que dar o duplo clique. Apareceu aqui. OK. E OK. Agora sim. Bom, então temos aqui na esquerda, né, do gráfico, os recursos que não são renováveis. Tá? Então a gente vai ter o que aqui? Ó? A gente vai ter a alumínio, uma cerâmica técnica, a gente vai ter o nosso aço baixo carbono, a gente vai ter aqui, ó, o Plaster of Paris, que é o gesso, né, pessoal? É o gesso. Como é que eu sei? Vamos supor que eu não sei que material é esse aqui. Se eu pegar aqui no nome e der um duplo clique, ele vai abrir aqui do lado a ficha de informações daquele material, que nada mais é que o que a gente viu naquele primeiro tutorial nosso, tá? A respeito da navegação, tá? Pelos materiais, beleza? Então, se eu não sei que material é esse, não sei que material é. Dá um duplo clique que vai abrir uma nova janela e aí a gente vai navegar por aquele material. Tá? A gente vai descobrir algumas curiosidades dele, onde ele é aplicado, como ele é fabricado e por aí vai. Tá? Então, temos aqui recursos não renováveis, né? E aqui do lado de cá, recursos renováveis. Por exemplo, a madeira, né? Madeiras aqui, tipos de madeiras diferentes. Temos aqui, ó, a borracha natural, a cortiça, né? Tá? Então, separado em duas partes. Parte com os recursos não renováveis e a parte com os recursos renováveis. Utilizamos uma variável lógica. Vamos utilizar agora uma variável discreta. Viemos aqui na ferramenta avançada, vamos apagar esse aqui e vamos colocar aqui, por exemplo, a durabilidade desses materiais em água ou em soluções aquosas, tá? Então, vamos colocar a durabilidade aqui em água. Não mudei de novo. Tá vendo? Duplo clique, hein, pessoal? Não se esqueçam. Duplo clique foi isso, foi aqui. Então, olha só. Nós temos aqui 4 colunas, né? Uma inaceitável, ou seja, o material não é nada resistente à água. E aí, se a gente pega aqui e puxa o nome, a gente vai ver aqui que é o papel, né? É o papel. Então, nada mais justo, né? Aqui nós temos o gesso, né? Como uso limitado em água. Aqui nós temos os aços, né? Alguns materiais, ó, ferro fundido, cinzento, tá bom? E aqui, no lado de cá, nós temos os materiais que têm excelência em resistência à água. Tá?
Então, nós temos aqui algumas cerâmicas técnicas, alguns metais não ferrosos, tá? As espumas poliméricas rígidas, ok? Então, nós vimos agora uma variável discreta. Tá? No caso aqui, essa variável discreta, ela tem 4 possibilidades. Né? Inaceitável, uso limitado, aceitável e excelente. Tá? Bom, pessoal, acho que esse vídeo já está ficando um pouco longo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem 20 minutos esse vídeo. Vamos deixar para um próximo vídeo como a gente monta um mapa de propriedades. Tá bom? Então, deixa eu voltar aqui a configuração inicial. Isso. Muito bem. Bom, no próximo vídeo, então, a gente vai ver como monta um mapa de propriedades, que é o gráfico de bolhas. Tá? Esse daqui foi o gráfico de barras, certo? E aí a gente vai aprender a utilizar também as ferramentas Limit e Tree. Tá bom? Fiquem com Deus e até mais.